A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs em Cristo. Que bênção maravilhosa ter você aqui comigo. Hoje vamos falar sobre os profetas maiores e profetas menores. Bom, quando falamos de profetas maiores e profetas menores, aqui não estou falando de profetas de estatura, mas podemos dizer que sim, pelo tempo a qual cada um exerceu o seu ministério. Nós temos de primeira mão 5 profetas maiores. Quem são esses, pastor? Bom, o primeiro temos o profeta messiânico Isaías. O profeta messiânico Isaías, ele trouxe uma mensagem do juízo de Deus às nações e anunciou um rei futuro, à semelhança de Davi, e ele prometeu uma era de paz e de tranquilidade. Segundo vemos Jeremias. Bom, o profeta Jeremias, muito antes da destruição de Judá pela Babilônia, Jeremias, ele prediz o justo juízo de Deus, embora suas mensagens sejam majoritariamente de destruição. Jeremias também ele falou de um novo pacto para com Deus, meu irmão. Depois vemos Lamentações de Jeremias. Este livro, tal qual Jeremias havia predito, Jerusalém ele havia caído, cativa pelo reino da Babilônia, pela Babilônia. E este livro registra 5 lamentos pela cidade que estava caída. Depois vemos Ezequiel. Ezequiel, a mensagem dele, do profeta, foi dada aos judeus que estavam cativos na Babilônia. Ezequiel usou histórias e parábolas para falar do juízo, da esperança e da restauração de Israel. Depois vemos Daniel. Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo enfrentando muitas pressões, quando estava cativo na Babilônia. Este livro, meus irmãos e irmãs em Cristo, inclui as visões proféticas do profeta de Daniel. Tá bom? Vamos ver também aqui os profetas menores. Primeiro vemos Oséias. Oséias, para quem não sabe, se vale de sua experiência conjugal, em que ele era dedicado à sua esposa, mesmo sabendo que ela lhe era infiel com ele, para ilustrar o adultério que Israel tinha cometido contra Deus e para mostrar como o fiel amor de Deus pelo seu povo nunca muda, nunca se pode mudar. Depois vemos Joel. Depois de uma praga de gafanhotos a qual foi dada, Joel ele admoesta o povo para que se arrependa. Ele diz ao povo para que se arrependa. Depois vemos Amós. Durante um tempo de prosperidade, este profeta de Judá pregou aos ricos, líderes de Israel, sobre o juízo de Deus. Ele insistia que pensassem nos pobres e nas pessoas oprimidas, antes de pensarem em sua própria satisfação. Você está entendendo? Depois vemos o livro de Obadias. Obadias profetizou o juízo sobre Edom, que era um país que era vizinho de Israel. Depois vemos Jonas, profeta. Jonas não queria pregar para a gente de Nínive, que era inimiga do seu próprio país, para quem não sabe. Quando finalmente levou a mensagem enviada por Deus vivo, seus habitantes se arrependeram de seus pecados. Depois vemos Miqueias. Miqueias, para quem não sabe, a mensagem de Miqueias para o povo de Judá, para Judá, era de juízo. Em vez de perdão, esperança e restituição. Especialmente notável é um versículo em que se resume o que Deus requer de nós. Nós vamos ver isso lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Depois vemos Naum. Naum
para quem não sabe, ele havia anunciado que Deus destruiria o povo de Nínive por sua crueldade na guerra. Depois vemos Abacuque, profeta Abacuque. Este livro apresenta um diálogo entre Deus e o profeta Abacuque sobre a justiça e também sobre o sofrimento. Depois vemos Sofonias. Este profeta anunciou o dia do Senhor, que traria juízo ao povo de Judá, não só Judá, e as nações vizinhas de Judá. Esse dia que haveria de vir seria de destruição para muitos, mas um pequeno remanescente, glória a Deus, sempre fiel a Deus, sobreviveria para abençoar o mundo inteiro. Meu Deus do céu. Gente, Ageu também era o profeta menor. Depois que o povo voltou do exílio, Ageu o admoestou para que se dessem propriedade a Deus e reconstruíssem em primeiro lugar o templo, mesmo antes de reconstruírem as suas casas. E depois vemos Zacarias. Zacarias, ele como Ageu, ele instou o povo a reconstruir o templo, assegurando-lhes ajudar e as bênçãos de Deus. Suas visões apontavam para um futuro brilhante. Malaquias, quem foi Malaquias, pastor? Malaquias, após o retorno do exílio, o povo voltou a se descuidar de novo de sua vida religiosa. Porém, o profeta Malaquias passou a inspirá-los novamente, falando-os do dia do Senhor. E aí, você entendeu? Irmãos, que esta palavra sirva para você de exemplo. Estudamos um pouco sobre os profetas maiores e os profetas menores. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e colegas para que eles sejam edificados por Deus através da palavra. Se você gostou, deixe o seu like, me curte, compartilhe e também vai lá e me segue para mais conteúdos como esse. Fiquem todos com Deus, amém, irmãos?